Fala pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais um Talking Science, o primeiro Talking Science do ano. Finalmente aconteceu. E agora, você que está entrando aí pelo replay, fica até o final que hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante. A gente vai falar sobre músculo na saúde e no desempenho. E você que está entrando ao vivo aí agora, você que eu vou dar mais atenção, a gente vai discorrer um pouco sobre qual é a importância do tecido muscular em diferentes funções fisiológicas do organismo para a manutenção da saúde, mas também no processo de emagrecimento. Então é um tema bastante interessante, um tema que vocês me perguntam bastante. Eu recorrentemente recebo esses tipos de pergunta nas caixas de pergunta que é feito, né, no meu Instagram. E então eu resolvi abrir aqui para que a gente pudesse conversar de uma forma mais descontraída e trazendo de fato evidências que possam ajudar na prescrição de vocês. Bom, antes de mais nada eu quero receber aqui, agradecer vocês todos que estão aqui ao vivo. A gente já está batendo aí, subindo os números de pessoas. E quero que você diga aí, geralmente o Talking Science ele é anunciado para diferentes regiões do país e até mesmo do mundo, né? Já vi gente aí de diferentes países. Digita para mim da onde você é e o estado aí, né? É sempre importante saber da onde, quem está me ouvindo, da onde a informação está chegando. É muito legal poder compartilhar esse tipo de projeto com vocês. Então eu quero que vocês interajam também. Da onde vocês são, da onde você é, digita o estado aí. Eu estou vendo algumas pessoas que são bem frequentes aqui no Talking Science. Tô vendo aí, ó, já começou Ilhéus, da Bahia, Goiás, e assim começa. Belém, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Ubá, Minas Gerais. Tô vendo diferente, já tô vendo gente do Rio, já tô vendo o rei de BH, Rodrigo. Tô vendo a Suzana também, acabou de votar BH. É muito legal ver que o Talking Science cada vez mais ele vai assumindo proporções maiores, né? Pessoal de Teresina, e que as conversas que a gente vem fazendo aqui, e eu falo a gente porque não é uma conversa, não é um monólogo, por mais que eu fale e vocês aí escutem, na verdade o diálogo do Talking Science ele é construído ao intermédio das nossas interações através do Instagram, das caixas de perguntas e das perguntas que vocês mandam em post. Então, com base em tudo que foi falado ao longo dos anos, né, dos conteúdos que eu venho desenvolvendo em rede social, um conteúdo que eu vejo que é bastante relevante, e esse conteúdo não é um conteúdo só de desenvolvimento de rede social, mas é um conteúdo de pesquisa também, é sobre o sistema, o tecido muscular, o papel do músculo na regulação fisiológica do organismo. Então, assim, hoje, é claro que isso não é possível ser abordado de uma única maneira, em uma única aula de uma horinha, mas a gente consegue falar algumas questões que, sem dúvidas, vocês levantam, que são recorrentemente perguntadas e que eu espero poder contribuir aí com base, né, nos estudos que já foram lidos e nos trabalhos que a gente desenvolve também. Afinal, músculo também é um dos tecidos que está aí presente nas pesquisas que eu participo durante o doutorado. Bom, então vamos ao que interessa, o papel do músculo na saúde e no emagrecimento. Antes de mais nada, eu acho que é importante deixar claro aqui a importância do tecido muscular. Afinal, para você, professor, qual é o papel do tecido muscular? O papel do tecido muscular é restrito apenas a gerar movimento? Não digo apenas como se isso fosse pouco, afinal, se não fosse o tecido muscular, o sistema muscular, não nos locomoveríamos. Consequentemente, não teríamos expansões territoriais, domínios de técnicas de cultivo, técnicas artesanais, o refino de movimento, a produção de força. Não me refiro que o apenas seja pouco. Me refiro que músculo não se restringe somente à produção de movimento. Assim como o músculo, sistema muscular, ele não se restringe somente a uma estrutura contrátil. Então, antes de mais nada, né, o músculo ele é um tecido contrátil especializado em contrair, e esse tecido especializado na contração, ele depende da interação de filamentos, né, que são actinomiosinas,
as principais filamentos ali mais conhecidos, embora existam mais de 18 proteínas que compõem, né, o tecido muscular, o músculo ele é importante na produção de movimento. Sendo que só o músculo na produção de movimento, a gente sabe que não haveria um movimento. Então, existe um sistema, que é o sistema neuromuscular, e, além do sistema neuromuscular, existe também a junção músculo-tendínea, músculo-óssea, que vai estar responsável pela produção de movimento. O ponto é que, dentro dessa perspectiva de produção de movimento, o músculo não se restringe somente a isso. Então, quais são outros papéis onde o músculo, por exemplo, ele pode ser observado dentro de uma perspectiva fisiológica, além da produção de movimento? O músculo ele pode ser o agente responsável pela regulação do calor em condições de frios. Os tremores é uma das formas de produzir calor, uma das formas de manter ou aumentar a temperatura corporal. O músculo ele compõe aí em média de 40% e, dependendo do indivíduo, a 60% da massa corporal total. Então, o sistema muscular é um sistema que corresponde aí a um percentual relativamente alto de composição corporal. E se a gente começa a entender que o sistema muscular corresponde a uma proporção alta, um percentual alto de composição corporal, logicamente, qualquer alteração que ocorra nesse sistema muscular de caráter metabólico, endócrino ou sinalizatório, vamos dizer assim, vai impactar uma série de condições fisiológicas do organismo. Então, desse contexto, desse grau de representatividade do músculo, entre 40% a 60% da composição corporal, o músculo, além de regular calor, de ser um dos componentes importantes da composição corporal, ele mais recentemente foi descrito, não tão recentemente assim, já vem aí sendo descrito pela literatura há pelo menos uns 20 anos, e há evidências que colocam até mais do que isso, como um grande órgão endócrino. Então, o músculo, além de atuar no controle de temperatura, na produção de movimento, na regulação tônica e controle postural, e ser um grande componente da composição do nosso organismo, o sistema muscular ele também tem uma grande importância de caráter metabólico e uma grande importância de caráter neuromoral ou de caráter endócrino. Isso é importante falar porque quando a gente pensa em saúde e também em emagrecimento, pensar no sistema muscular em todos esses aspectos é importante. Eu preciso que o indivíduo se movimente, eu preciso que a regulação metabólica desse indivíduo ela se mantenha operacionalmente funcional, ou seja, seguindo um contexto metabólico fisiológico e não fisiopatológico, ou não dentro de um contexto de obesidade ou de inflamação. E eu preciso que esse músculo ele seja metabolicamente responsivo. O que isso quer dizer? Que esse músculo seja capaz de gerar energia através da produção de oxidação ou de clivagem de substratos metabólicos. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala de músculo, a gente está falando de movimento, de metabolismo, a gente está falando de sistema endócrino, controle hormonal, a gente está falando de sistema imune, de sistema nervoso, a gente está falando de um conjunto de sistemas que integram para que o músculo desempenhe a sua função essa que não é somente gerar movimento. A sua função principal é gerar movimento. Então, dentro desse contexto, manter a saúde ou desenvolver a capacidade muscular é fundamental para que nós consigamos cada vez mais desempenhar papéis metabólicos, regulações humorais e uma fisiologia, vamos dizer assim, respostas fisiológicas adequadas ao esforço, à nutrição, ao desempenho humano. Então, dentro desse tema, dentro desse grande contexto de músculo em diferentes aspectos, a gente vai falar um pouco sobre o papel do músculo na saúde e no emagrecimento, primeiro, numa perspectiva de controle motor de movimento. Então, um ponto importante a se considerar quando a gente fala em manutenção da saúde, da qualidade de vida e prevenção da
obesidade e até mesmo o tratamento da obesidade em função do emagrecimento é você preservar a capacidade funcional dos indivíduos. E preservar a capacidade funcional significa dizer em aumentar a capacidade que esse indivíduo tem em se movimentar e desenvolver atividades do seu dia a dia. Então, quando a gente pensa no músculo no contexto do movimento, o músculo no contexto do movimento está associado ao desenvolvimento de força muscular, de resistência muscular, de flexibilidade muscular, para que esse indivíduo ele consiga desenvolver diferentes tarefas ao longo do seu dia, para que ele aumente o seu nível de atividade física. Ah, Léo, mas a atividade física ela está relacionada com o emagrecimento? Sim. Uma série de estudos mostram que indivíduos fisicamente ativos, eles engordam menos do que indivíduos que são sedentários ou inativos fisicamente. Então, quando a gente pensa no músculo como um componente fundamental do movimento, principalmente na promoção de atividade física, o desenvolvimento de competências funcionais, e nisso eu incluo as capacidades físicas como força, flexibilidade, resistência aeróbia, resistência anaeróbia, é fundamental. E, por isso, desenvolver a capacidade muscular é fundamental para que se mantenha as capacidades físicas e esse indivíduo se mantenha mais ativo. Então, de maneira direta, o músculo como um componente ativo no movimento, a reflexão do músculo como um componente que vai estar relacionado com o movimento, ele implica no emagrecimento. Ainda assim, um outro ponto a se considerar é um músculo ativo, indivíduos ativos ou treinados, eles tendem a desenvolver uma melhor resposta metabólica ao esforço. O que isso significa? Basicamente, eu vou tentar colocar isso de uma forma didática, o seu músculo, o seu organismo, ele se torna mais eficiente em pegar aquela energia que estava armazenada, quebrar as moléculas, as macromoléculas que foram armazenadas, clivar essas macromoléculas para extrair lá os seus hidrogênios, gerar o gradiente e produzir ATP. Ou seja, aonde eu estou querendo chegar com isso? Indivíduos fisicamente ativos conseguem converter mais rapidamente a energia armazenada em energia utilizada. E isso se dá pela importante adaptação que o exercício faz no sistema muscular. O sistema muscular em indivíduos expostos ao treinamento apresenta uma maior flexibilidade metabólica. O que significa dizer a flexibilidade desse metabolismo em sair, por exemplo, do metabolismo de repouso para o metabolismo de esforço. Ele consegue rapidamente produzir energia e rapidamente responder a uma situação de estresse. Não só o sistema muscular, o sistema cardiorrespiratório e o sistema vasopressor também tem uma resposta semelhante em indivíduos expostos ao exercício. Então, treinar e desenvolver a capacidade muscular aumenta a capacidade física funcional, fazendo com que a longevidade e a qualidade de vida aumente, consequentemente aumentando os níveis de atividade física e impactando sobre o grau, o quanto esse indivíduo se movimenta ao longo do dia, e também influencia em condições de resposta metabólica ao esforço. Esse indivíduo, além de se movimentar mais, quando esse indivíduo ele é treinado, ele apresenta uma melhor responsividade ao treinamento ou ao esforço. Ele responde bem para que a energia seja gerada. Pausa nas explicações, agora é o momento de vocês. Tá vendo esse aviãozinho que está aqui embaixo? Toca nesse aviãozinho aí, chama aí pelo menos 3 pessoas para continuar, para participar dessa live. Enquanto isso, eu vou ver se eu arrumo uma água aqui. Obrigado aí pra galera que compartilhou, obrigado a todos vocês que compartilharam. Vamos continuar o tema, porque tô gostando, tá fluindo, tá ficando legal. Bom, eu falei para vocês que indivíduos treinados, eles apresentam também uma melhor flexibilidade metabólica. E galera, por incrível que pareça, essa flexibilidade metabólica, isso é importante para você, professor, para você que
prescreve exercício e trabalha com o treinamento. É fundamental para o desenvolvimento e as capacidades físicas do seu aluno. Por quê? A flexibilidade metabólica nada mais, nada menos é do que a capacidade que o seu aluno vai ter em transitar em diferentes níveis de produção de esforço. Seja o esforço contínuo moderado, seja o esforço extenuante intenso e intervalado. É importante desenvolver a capacidade do seu aluno em performar bem em diferentes condições, no contínuo moderado, no leve, no intenso, e por isso que, mais uma vez, ficar defendendo que eu só treino em alta intensidade, eu só treino em alto volume, é literalmente um contrassenso frente à necessidade de desenvolvimento das diferentes capacidades físicas. E quando a gente está falando em desenvolver diferentes capacidades físicas, quanto maior é a flexibilidade metabólica, a resposta que esse aluno tem em performar nos diferentes níveis de produção de esforço, mais rápido, mais eficiente é a sua metabolização. E quando a gente está falando em metabolização, como eu já falei em algumas outras conversas, o que é o metabolismo, né? É um conjunto de reações que ocorrem no nosso organismo que ditam o nosso funcionamento orgânico. E esse conjunto de reações basicamente depende de energia, ele converte energia. Se eu apresento uma relação eficiente na conversão de energia, logo a eficiência metabólica está relacionada com a capacidade que esse indivíduo vai ter em converter melhor energia, e isso implica de maneira direta na saúde desse indivíduo, na redução de doenças crônicas associadas à engorda e, consequentemente, no emagrecimento. Por isso, desenvolver diferentes capacidades muscular é importante. Não se trata só de desenvolver força, não se trata só de desenvolver cardio, não se trata só de desenvolver resistência aeróbia ou anaeróbia, mas você compilar esse conjunto de capacidades para que seu aluno se torne cada vez mais adaptado em diferentes condições. Esse é apenas um ponto dentro do contexto do músculo nessa relação do metabolismo. É preciso deixar claro, né, que dentro desse contexto de músculo e metabolismo, há muito ponto a se considerar. Primeiro, as reações metabólicas que acontecem dentro do músculo. Segundo, as reações metabólicas que acontecem no organismo, que está relacionado à necessidade de manutenção de energia para que o músculo consiga produzir energia durante o esforço, como, por exemplo, a quebra de gordura no tecido adiposo, que é a lipólise, a quebra de glicogênio no tecido hepático, que é a glicogenólise, e dentre outras relações metabólicas, como, por exemplo, o aumento da atividade metabólica cerebral, o aumento da atividade metabólica cardíaca, o aumento da atividade metabólica renal. Então, o esforço físico faz com que haja aumento da atividade do metabolismo como um todo. É claro que cada tecido, cada órgão ali na sua respectiva função. O importante a se considerar também, dentro dessa perspectiva muscular, é indivíduos que se exercitam por apresentarem o aumento dessa atividade metabólica durante o treinamento, traz como consequência adaptações no metabolismo. Então, o exercício que você, professor, passa, que eu, professor, passo, influencia nas adaptações metabólicas que esse indivíduo vai ter, trazendo como consequência modificação ou aperfeiçoamento no funcionamento das reações orgânicas, das reações químicas que acontecem no nosso organismo, que se chama metabolismo. Então, vou dar um exemplo. Indivíduos que treinam, por exemplo, exercício aeróbio, eles tendem a desenvolver um metabolismo de caráter oxidativo, eles desenvolvem a sua capacidade oxidativa de forma principal. É claro que outras adaptações secundárias virão, como, por exemplo, se eu comparar um indivíduo que não faz nenhum exercício
com o indivíduo que corre, ele vai apresentar um grau de hipertrofia da coxa maior do que o indivíduo sedentário. Mas não quer dizer que a corrida seja para hipertrofia da coxa. Significa dizer que essa é uma adaptação secundária, vinda do treinamento que foi a corrida. Mas a adaptação principal é o aumento da capacidade oxidativa muscular, principalmente dos músculos exercitados, o aumento do condicionamento cardiorrespiratório, vasodilatação e angiogênese periférica, que é a formação de novos vasos. Assim como eu tenho adaptações de caráter anaeróbio, que são específicas do treinamento de força, como, por exemplo, o aumento da área de secção transversa, ou seja, o aumento do tamanho do músculo, o aumento de neurônios que se projetam para dentro do sistema muscular, basicamente na sua placa motora, e esses neurônios são responsáveis pela ativação e produção de força. Eu tenho também uma melhor eficiência de disparo neuronal, o que faz com que eu tenha uma potência muscular maior. Então, cada tipo de treinamento ele vai trazer a sua respectiva adaptação. Isso é importante se considerar, por quê? E agora vocês vão entender por que eu entrei nesse assunto. Porque quando a gente fala de emagrecimento, a primeira coisa que você vai ouvir alguém perguntando é: o treinamento de força é mais importante para o emagrecimento ou o treinamento aeróbio é mais importante para o emagrecimento? O que emagrece mais? Treinamento de força ou treinamento aeróbio? Como se um fosse oposto do outro. Aonde, na verdade, o treinamento de força traz adaptações específicas para o aumento da força muscular e o treinamento aeróbio vai trazer adaptações específicas para o aumento da resistência muscular, oxidação de substratos e consequentes adaptações fisiológicas do organismo. Então, essa comparação de qual é mais eficiente ou qual é melhor para o emagrecimento, ela se torna incabível quando você entende que as adaptações são específicas de cada treinamento. E se eu entendo que o emagrecimento é uma consequência a longo prazo, eu não tenho só que aumentar a minha capacidade aeróbia. Eu tenho que aumentar minha capacidade aeróbia, mas eu tenho também que aumentar minha força muscular. Afinal, não se trata só de ter pouco músculo oxidando muito ou de ter muito músculo oxidando pouco. Eu tenho que desenvolver músculo, assim como aumentar a sua capacidade metabólica. Sem essa de cair no que é melhor para o emagrecimento. Se houvesse aí, descrito na literatura, o que é melhor para o emagrecimento no contexto do exercício atualmente, provavelmente estaria muita gente vendendo isso e prometendo isso para levar seu dinheiro. Não é bem por aí. O emagrecimento, como eu falo, e inúmeras vezes aqui já comentado, é um processo crônico longitudinal, consequentemente longitudinal, e que envolve um conjunto de variáveis que não necessariamente são só relacionadas ao exercício físico. Dentro do contexto do exercício, se eu entendo o emagrecimento como algo crônico, como algo longitudinal, eu preciso desenvolver ao longo desse tempo as competências que o meu organismo é capaz de desenvolver, as diferentes capacidades musculares, as diferentes capacidades físicas. Não se trata só de desenvolver força, não se trata só de desenvolver o tamanho do músculo, não se trata só de desenvolver a capacidade cardiorrespiratória ou de correr mais ou de puxar mais peso. Se trata de desenvolver múltiplas valências físicas para que essa flexibilidade metabólica ela então ocorra e, consequentemente, as reações do meu organismo ocorram em diferentes níveis de produção de energia, seja no mais intenso, seja no mais baixo, de forma eficiente. Fica claro para vocês isso? Se fica, manda um joinha aí só para eu ver que vocês entenderam. Fico feliz, então, que vocês estejam entendendo aí. Tô vendo vários joinhas. Para dar continuidade ao tema aí, eu ainda vou responder algumas perguntas de vocês. Quero fazer um pedido aí para vocês que estão aí participando. Tô vendo vários joinhas. Tô vendo que a live também tá povoada hoje, bastante gente.
O Talking Science, mais uma vez, é uma estratégia nossa. Então, não se trata só de eu estar aqui falando para vocês, mas da participação de vocês comigo. Então, eu quero convidar vocês a printar a tela, marcar o Talking, botar a hashtag Talking Science e me marcar. Eu vou repostar todos vocês que me marcarem no meu story. Eu quero que os meus seguidores vejam quem está aqui comigo constantemente. Então, printa aí, vai lá, pausa de 3 segundos para vocês printarem e ao terminar, coloquem a hashtag Talking Science e me marquem para que eu possa compartilhar vocês. E a gente vai continuar. Vai lá, pausa de 3 segundos. O Max colocou aí. E assim já foram 2 litros de água de leve. Cara, eu bebo muita água, de verdade. Eu acho que só de manhã eu bebo uns 6 litros tranquilamente. Eu começo a beber água de manhã e vou diminuindo a ingesta, né? Porque senão à noite eu não durmo. Mas não é proposital, não. Às vezes acontece mesmo de não beber. Bom, falei do músculo como um componente na produção de movimento. Mais uma vez, galera, uma conversa resumida. Uma conversa em que eu não consigo abordar tudo aqui. Eu vou deixar aqui, mas, mais uma vez, zero intuito de vender nada aqui, ok? Só vou colocar a condição para que vocês entendam. No início do ano passado, em março, se eu não me engano, março ou abril, foi na metade, eu fiz um curso de capacidade muscular. E exatamente nesse curso, quem participou do curso, tiver aí, quiser colocar alguma coisa, fica à vontade. Nesse curso, eu falei sobre a importância da capacidade muscular na saúde e no emagrecimento. E é exatamente essa aula de 2 horas e meia, esse curso de 2 horas e meia, é um mini curso, ele fala exatamente sobre como o exercício físico é fundamental para desenvolver a capacidade muscular e como o músculo atua no movimento, o músculo atuando na regulação do metabolismo e a regulação endócrina que favorece a produção de energia. Se você está aí e quiser participar do curso, infelizmente as vagas não estão abertas, não é uma questão de venda, mais uma vez, eu só estou comentando porque quem identificou aí as falas sabe que isso foi desenvolvido no meu curso, que foi desenvolvido no curso que eu fiz na metade do ano passado, e a galera da comunidade, na comunidade de fisiologia, nessa comunidade aí onde a galera tem acesso a artigo, a gente tem reuniões mensais e acesso a todos aos meus cursos gratuitos, aos membros da comunidade, esses sim, eles têm acesso gratuito ao curso de capacidade muscular, que também é comentado no curso de emagrecimento, um pouco sobre essa regulação fisiológica do músculo na produção, na relação da saúde e do emagrecimento. Então, isso é importante falar porque eu venho recebendo muitas considerações, principalmente depois do Talking Science, muitas procuras de como que eu faço para fazer o seu curso, ou como que eu faço para participar da comunidade. A comunidade ela foi aberta há um tempo atrás e quem entrou, quem não entrou, perdeu a oportunidade, mas em breve ela vai ser aberta novamente, eu espero que quem tiver interesse participe. Dentro dessa comunidade, eu estou vendo umas pessoas da comunidade aí. Dentro da comunidade, os membros têm acesso a todos os meus cursos já produzidos e aos que virão a ser produzidos. Então, o curso de capacidade muscular, que é parte do tema que eu estou falando aqui, ele desenvolve muito bem o tema central dessa live. E no curso de emagrecimento, a gente aprofunda aí por mais de 8 horas de aula e mais de 98 artigos científicos. Bom, voltando ao tema, existe mais um componente que poucas vezes são falados, agora cada vez mais vem sendo listado na literatura e que é importante a gente abordar. Eu estou olhando aqui para o 49, que eu queria ver isso chegando a 60, 70, mas não vejo, mas vai chegar. Bom, um outro ponto do tecido muscular, do sistema muscular que merece ser enfatizado é o seu componente endócrino, né? Que, de maneira direta, influencia no componente metabólico. Por que eu estou falando de maneira direta? Primeiro eu vou explicar para vocês o componente endócrino, como o músculo funciona como uma glândula endócrina, e segundo, eu vou explicar para vocês como que isso influencia na regulação do metabolismo. Então o que é o sistema endócrino, né? O sistema endócrino ele é um sistema onde você tem, o próprio nome já diz, é um sistema, então ele está dentro de um conjunto, e esse sistema ele pode ser
classificados em 3 diferentes sinalizações. Então, quando a gente fala de sistema endócrino, a gente está falando de um sistema onde se produz uma molécula que pode alterar o funcionamento de um outro tecido, de um outro órgão. Essa molécula atua como um mensageiro e esse mensageiro basicamente são os hormônios. Eles podem ter diferentes naturezas lipídicas, eles podem ter naturezas peptídicas e isso vai depender do tipo de hormônio. Não vem ao caso, vamos falar do sistema muscular como um órgão endócrino. Alguns anos atrás, 1999, 2000, já se falava no músculo como um órgão capaz de produzir moléculas que poderiam atuar no funcionamento como mensageiros para alterar o funcionamento de outros órgãos. E aí começou-se a estudar sobre essa relação de sistema endócrino. Uma delas foi a interleucina 6, a irisina, que são moléculas que foram primeiramente descritas, mais uma como, por exemplo, a miostatina, que já vinha sendo falado anteriormente, que contrarregula o aumento da massa muscular, ou seja, gera interrupção ou diminuição do aumento da massa muscular, da síntese proteica também. E como que funciona essa sinalização? Essa sinalização do músculo como órgão endócrino funciona a 3 níveis. Nível autócrino, parácrino e endócrino. Então, o nível autócrino é quando aquilo que o músculo gera, o hormônio que o músculo gera, pode atuar nele mesmo. É como se eu fizesse alguma mudança na minha casa e essa mudança alterasse o funcionamento da minha casa. Alterou aqui dentro da minha célula, dentro da minha casa. Então, isso se chama sinalização autócrina. E a gente tem o exemplo da interleucina 6 aumentando dentro da própria célula muscular sinalizações, aumentando, por exemplo, a ativação mitocondrial, oxidação. A gente tem, por exemplo, as espécies reativas de oxigênio, que embora não sejam um hormônio, mas altera o funcionamento intracelular. Um outro ponto, a gente tem o funcionamento parácrino, que é quando eu mexo em alguma coisa da minha casa, mas afeta a casa do vizinho. Então, vou dar um exemplo, eu furo a parede e minha broca atravessa a parede do vizinho. É quando uma célula secreta um fator e esse fator ele atua na célula vizinha. Isso é uma sinalização parácrina. Então, por exemplo, a interleucina 6 secretada por uma célula muscular, ela pode induzir a lipólise ou a glicólise em uma outra célula muscular. A gente pode ver também a miostatina, que por vezes foi produzida num dada célula, atuando sobre outras células. E a gente tem a sinalização endócrina, que é quando o que eu faço aqui é capaz de alterar o funcionamento de diferentes regiões, como por exemplo o Talking Science. Eu estou fazendo o Talking Science aqui e isso está chegando aí na tua casa, alterando o teu ritmo de vida. Você está parado na frente do celular assistindo o Talking Science. Então a célula é capaz de secretar um fator de sinalização que vai alterar, por exemplo, no sistema nervoso central, como por exemplo a irisina, gerando neurogênese central, ou seja, aumento de formação de novos neurônios, proteção contra a neurodegeneração, a interleucina 6 sendo secretada pelo músculo e atuando no tecido adiposo, aumentando a lipólise. E o que faz o músculo atuar como um órgão endócrino favorável ao emagrecimento e à promoção da saúde? Exercício. Por isso que nós, professores, vocês, professores, são fundamentais na promoção da saúde e do emagrecimento. Se eu entendo, e agora a gente volta lá para o início do nosso Talking Science, se eu entendo que o músculo corresponde de 40% e pode chegar até 60%, 70% da composição corporal, imagina uma glândula endócrina que pode corresponder a 60% do seu organismo. Sendo o exercício o principal agente a estimular essa glândula endócrina a encher teu corpo de hormônios que vão favorecer a manutenção da sua saúde, a formação de novos neurônios, a formação de novos vasos, a melhora do metabolismo da glicose, a mobilização de triglicerídeo. Então, nós, professores, às vezes, negligenciamos demais o importante papel do treinamento, do músculo, do movimento na saúde física como um todo,
por a gente não entender a magnitude do efeito das nossas intervenções. O exercício físico é fundamental para fazer um músculo saudável, não só para gerar força, não só para oxidar gordura, mas para também atuar como uma grande glândula endócrina que vai influenciar no funcionamento do nosso metabolismo. Olha que coisa fantástica. Tô vendo aí, a Jéssica até mandou, fantástico. Realmente, Jéssica, fantástico. Eu fico todo arrepiado quando eu falo sobre isso. É muito bacana isso, né? Bom, então reflita. Reflita sobre isso, porque nós temos uma grande ferramenta na mão. Nós, professores de educação física, nós somos agentes de mudança de comportamento. Mas mais do que isso, nós somos educadores. Nós somos capazes de ensinar coisas que nossos alunos, por muitas vezes, não imaginam. Como, por exemplo, o importante papel do exercício físico sobre essa regulação endócrina do metabolismo. Uma vez que esse componente endócrino, que esse hormônio, ele caia na corrente sanguínea, ele vai modificar reações que acontecem no nosso organismo. E ao conjunto de reações que acontecem no nosso organismo, nós chamamos de metabolismo. Por isso que eu falo que o músculo ele tem um papel direto e indireto na regulação metabólica, seja direto através da modificação do metabolismo em resposta ao esforço, seja indireto através da secreção de hormônios que vão modificar o funcionamento do nosso organismo. Muito legal isso, né? Bom, dadas as proporções, vou matar aqui a pouca água que me resta e vou responder a pergunta de vocês. Fiquem à vontade aí para printar os 2 litros d'água, para compartilhar o Talking Science, para chamar mais pessoas. É com vocês. Vou bebendo água aqui. Quase zerado. Então vamos lá. Eu recebi 4 perguntas. Na verdade, eu recebi várias, mas eu vou responder, como eu falei para vocês, 4 perguntas. A primeira pergunta que eu vou responder foi a última pergunta que eu respondi. Especialmente de um cara que assim, eu particularmente admiro muito, e eu faço questão de ressaltar aqui. Ele é coordenador, não sei se ainda é, mas eu o conheci como coordenador de uma unidade da Bodytech aqui do Rio, que é a unidade do Rio Sul, que por sinal para mim é uma das unidades mais bonitas e melhor administrada, não porque ele está aqui, eu nem sei se ele está aqui, o Bruno. Ele me fez uma pergunta que eu achei muito legal, que ele perguntou assim, não tem muito a ver com a live, mas eu queria perguntar, e eu achei sensacional a pergunta que ele fez. Ele perguntou assim, Léo, o treinamento de força, na verdade ele perguntou treinamento resistido. O treinamento resistido, ele é capaz de alterar o inflamossoma no tecido adiposo? Provavelmente vocês devem estar se perguntando aí o que é inflamossoma, né? Então, de forma simples, de maneira bem didática, assim, para que vocês consigam entender, o inflamossoma é um conjunto de proteínas, é um conjunto multiproteico, na verdade, que fica no citoplasma da célula. Então, imagina a célula como um grande ovo, a gente tem a gema, que é o núcleo, e o citoplasma é onde está a clara. Então, ali naquele citoplasma, você tem ali inflamossomas que podem ser ativados por diferentes fatores, como interleucina 1 beta, TNF, alfa, que são fatores de sinalização de inflamação. E esses fatores, eles são ativados para que gere morte, degradação de proteína e morte celular. Então, é como se a célula ativasse esse inflamassoma e esse inflamassoma começasse a fazer apoptose na célula. E o que é apoptose? É morte celular. Induzisse uma resposta de morte celular. A pergunta dele é, existe evidência de treinamento resistido no tecido adiposo sobre isso? Não, dentro de tudo que eu venho pesquisando ao longo desses 4 anos sobre o tecido adiposo, Bruno, confesso que inflamossoma, treinamento resistido e essa relação, não, cara. Os estudos com tecido adiposo, eu não vi evidência sobre isso. E os estudos com tecido adiposo esbarram numa grande limitação. A limitação de que o tecido adiposo é repleto de triglicerídeo e poucas proteínas. Então, quando você quer estudar uma célula ou um tecido que tem poucas proteínas, e como a gente fala que como a gente falou que o inflamossoma é um conjunto proteico,
você extrair uma quantidade de proteína suficiente para que isso seja estudado requer um trabalho muito grande. Recentemente, basicamente, melhor dizendo, ontem, um artigo meu, né, do doutorado, acabou de ser aceito numa revista chamada Oxidative Medicine and Cellular Longevity, que fala sobre o papel do exercício, o papel agudo, o efeito agudo do exercício físico sobre a resposta de homeostase redox, estresse oxidativo e citoproteção celular. Então, a gente viu nesse trabalho, eu vou fazer uma live sobre isso futuramente para explicar, que o exercício, uma sessão do exercício já é capaz de induzir uma resposta gênica que favorece a proteção do tecido adiposo. Agora, sobre a relação de inflamação, o que a gente tem nas evidências é que a redução do conteúdo de triglicerídeo no tecido adiposo reduz a resposta inflamatória e a ativação do inflamassoma por decorrência da redução de interleucina 1 beta, de TNF-alfa e de fatores pró-inflamatórios, tá? Então, essa foi a primeira pergunta que eu achei sensacional. Muito obrigado pela pergunta. E agora a gente vai para as outras três. Vamos lá. A outra pergunta, eu printei a tela aqui porque eu não consegui salvar, foi da live de terça que eu não consegui dar. Foi o trabalho de força. Por ele ser eficaz para o emagrecimento de saúde e a redução do quilo de gordura? Então, o treinamento de força, como eu falei no início dessa live, é fundamental no processo do emagrecimento. É fundamental porque a força é um componente funcional. Treinar força é treinamento funcional, guardem isso. Treinar força é treinar funcional. E o indivíduo que desenvolve força muscular, e eu não estou falando da capacidade de carregar o máximo de peso, estou falando de desenvolver força, desenvolver capacidade de se movimentar, desenvolver força de resistência, força muscular submáxima, força máxima, desenvolver os diferentes tipos de força é fundamental para que esse indivíduo ele consiga manter os seus níveis de atividade física e aumentar também o desempenho esportivo no esporte que ele se propõe a fazer. Se o emagrecimento é uma consequência de uma mudança de hábito, e eu entendo que quanto mais hábitos ativos são aderidos e melhores hábitos alimentares são planejados, consequentemente o treinamento de força ele vai atuar na melhora do condicionamento físico esportivo desse indivíduo e na melhora a tendência a absorver novos hábitos, o que favorece de fato ao emagrecimento. É muito importante ressaltar que, além disso, o treinamento de força aumenta a massa muscular. E se a gente entende que o aumento da massa muscular implica em um aumento na regulação endócrino e metabólica do organismo, através da secreção de miocinas, isso também favorece a manutenção do emagrecimento. Vamos lá. Terceira pergunta. Minha cara ficou ótima. Treino de cargas máximas auxiliam no emagrecimento? Que cara de cu. Treinos de cargas máximas auxiliam no emagrecimento? Podem auxiliar, mas a gente precisa entender o que seria treino de carga máxima, né? Por que eu estou falando esse tipo de consideração? Porque eu posso treinar a carga máxima, mas a carga máxima para uma capacidade física. Então eu vou dar um exemplo, tá? O que seria a carga máxima para resistência aeróbia? A carga máxima para resistência aeróbia seria antes de chegar no ponto em que começa a haver o acúmulo de lactato, que é o limiar anaeróbio. Então, pensando em carga máxima no aeróbio, eu tenho esse tipo. Pensando em carga máxima no anaeróbio, eu estou pensando em 100% de um RM. Pensando em carga máxima em estímulos anaeróbios láticos, eu estou pensando no ponto em que eu acumulo o máximo de lactato que eu consigo sustentar. Então, primeiro a gente precisa parar de associar cargas máximas com o máximo de peso que o indivíduo levanta. Isso vai depender de que tipo de treino você está falando. O tipo de treino precisa ser máximo para o indivíduo emagrecer? Não. Treinar máximo vai auxiliar no emagrecimento? Depende. Não necessariamente o treinar máximo significa dizer que esse indivíduo vai emagrecer.
Por vezes, se você aumenta demais o volume e a intensidade do treino desse indivíduo, esse indivíduo pode perder o prazer na prática da atividade e, consequentemente, abrir mão da tarefa. E se ele abre mão, você está tirando um dos principais princípios do treinamento, que é o princípio da continuidade e da progressão. Então, isso tudo precisa ser muito bem avaliado para que se saiba que é possível treinar máximo, mas não é preciso chegar ao máximo para se emagrecer. Não necessariamente você precisa chegar à falha, você precisa sair extenuado, você precisa treinar, ter continuidade. E eu não estou dizendo aqui que você não possa treinar máximo. Se você gosta, você pode treinar máximo. Mas saiba que ficar treinando no máximo não é uma estratégia sustentável e nem é uma estratégia eficiente para o emagrecimento, porque treinamento no máximo, de maneira crônica e sustentada, está relacionado com overtraining. E overtraining se relaciona com desistência de treinamento, aumento de risco de lesão, diminuição da resposta imune. Isso também está relacionado com aumento de compulsão alimentar. Então, cuidado com esse máximo. Pode ser utilizado, mas se está chegando ao máximo sempre, isso pode ser um problema. Para fechar as perguntas, por que não é proporcional a perda de gordura e a perda e o ganho de massa magra? Muito boa pergunta. Parece uma pergunta assim, né? Nossa, que criativo. E é realmente muito criativo. Por que não é proporcional? Simplesmente porque o anabolismo não respeita o mesmo timing biológico do catabolismo. São reações orgânicas e químicas, físico-químicas completamente diferentes. E o outro ponto é que cada tecido ele vai apresentar a sua regulação gênica, expressando novas proteínas, expressando novos genes, aumentando sua capacidade metabólica de forma diferente. O metabolismo do tecido adiposo ele é muito mais demorado para a síntese de uma determinada proteína do que o metabolismo do sistema muscular. Além disso, construção de um sistema complexo como o músculo esquelético não é algo que acontece na mesma proporção em que se retira o triglicerídeo de dentro da célula muscular, da célula adiposa. Então, é muito interessante olhar para a particularidade, para a fisiologia de cada tecido, para que a gente entenda que não necessariamente você vai transformar a gordura em músculo. Você pode converter a energia armazenada em triglicerídeo em ATP para que se gere energia para a contração e essa contração acumule microdanos, acumule uma série de sinalizações que posteriormente vão induzir respostas para aumento da síntese proteica, para regeneração muscular e, consequentemente, a hipertrofia. Pessoal, faltando pouco tempo aí para fechar nossa live, agora eu deixo aberto aí para vocês que estão aqui comigo ao vivo. Peço que compartilhem, quero compartilhar com vocês. Estou vendo aí vários comentários bacanas, excelente, pessoal mandando palminha. Obrigado a todos vocês que estão aí participando, fazendo o Talking Science mais cheio ainda. Isso me motiva demais ver que praticamente dobrou aí o número de presentes no Talking Science, pro Talking Science. A Jéssica colocou aqui, e para pessoas que já possuem muitas condições pró-inflamatórias, o treino sempre intenso pode ser bem oxidativo. Então, o aumento da intensidade e do volume em indivíduos que estão inflamados, principalmente indivíduos obesos com descompensações metabólicas, podem acarretar sim, mas é necessário controlar. Em relação dose e resposta, né? Você ir progredindo com a carga e com o volume de treino. Por isso que é importante a gente não pensar só na intensidade, só em matar o aluno dando o máximo que esse aluno tem que fazer. É importante a gente entender que é preciso respeitar a condição individual do nosso aluno e progredir de acordo com os avanços que ele for tendo nas adaptações ao treinamento que você está prescrevendo. Obrigado Camila. Obrigado, Jéssica. Fico feliz que tenha gostado. Obrigado, Calixto. Galera, obrigado aí por todos vocês que participaram. Peço mais uma vez que compartilhem, que chamem a galera. Esse ano vai ter muita coisa legal aí para vocês. Em breve a comunidade vai estar abrindo também para que vocês possam participar. O pessoal da comunidade que está aí
esse mês a gente tem reunião, vai ter uma aulinha aí sobre obesidade e Covid-19. Não se esqueçam, em aula quem vai dar sou eu. Eu espero vocês lá. Exatamente, Max colocou aí, a progressão é ideal, até porque o indivíduo obeso já é um indivíduo inflamado. Muito bom. Bom, você que está chegando aí pela primeira vez, como é a Gislane, espero ver você de novo aqui, é um prazer enorme. E fiquem à vontade aí para perguntar. High Performance colocou assim, sua live tinha que ter mais de 400 pessoas. Se as que estiverem aqui absorverem o conteúdo, tá de ótimo tamanho, cara, mas quem sabe um dia. Prescrição de treino na musculação para emagrecimento. Priscila, então, isso é um tema muito complexo. Não, se tivesse uma receita de bolo, sem dúvida já teria alguém vendendo, embora não tenha e muita gente queira vender. Não existe uma lógica tão linear assim, é preciso avaliar cada caso. E uma integração bem direta com o nutricionista, com o psicólogo e com o médico desse aluno que busca o emagrecimento. Estou vendo aí, o Bruno colocou uma condição importante. Para o indivíduo obeso, desistir de um treinamento extenuante é mais comum, isso é verdade, por isso que a gente precisa respeitar as capacidades individuais e progredir na condição que aquele aluno apresenta para você. Então, tô vendo aí, sensacional, obrigado pelo conhecimento. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Desculpem por terça não ter partilhado com vocês, não foi nada demais, foi só uma condição aqui de cólica da Carol, dor de cabeça minha também. Fica à vontade aí para compartilhar esse conteúdo, vai ficar salvo no meu perfil. Então, acabou aqui dois deverzinhos de casa para vocês, viu? O primeiro é compartilhar, printar e compartilhar isso, me marcar que eu vou repostar vocês. O segundo, essa live vai ficar salva no meu perfil. Marca 2 pessoas lá e chama essas 2 pessoas, falam por que elas devem assistir e o que vocês acharam dessa live. Fiquem com Deus, já são 10 horas da noite aqui para mim, a live vai encerrar. Descansem e nos vemos em breve. Um forte abraço para vocês, muito obrigado por estarem aqui no Talking Science e, mais uma vez, tá salva, vai lá, marca 2 pessoas e diga o que vocês acharam dessa live, o que vocês acharam.